Olá! Hoje a gente vai explorar um texto assim fundamental, os primeiros versículos do Gênesis, direto do arquivo que a gente tem, o gênese.pdf. A ideia é entender melhor a sequência, sabe? Os detalhes dessa narrativa da criação que todo mundo conhece, mas nem sempre presta atenção nos detalhes. Vamos lá, então? O texto abre com aquela frase forte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas logo em seguida descreve a terra de um jeito bem inicial, né? Sem forma e vazia. Trevas, água por todo lado. Exato. E o Espírito de Deus pairando sobre as águas. Uma imagem bem poderosa de um caos inicial, digamos assim. A partir daí, a coisa começa a se organizar dia após dia. No primeiro dia, o comando é direto: haja luz. E a luz surge. Aí Deus separa a luz das trevas, chama uma de dia, a outra de noite. E já vem a primeira avaliação, né? Ele viu que a luz era boa. Isso vai se repetir. Vai sim. Essa estrutura dos dias é muito marcante. É como se fosse uma construção em etapas, né? Cada dia acrescenta algo novo, organiza um pouco mais. Olha só, no segundo dia, por exemplo, surge o tal do firmamento. Ah, o firmamento, que o texto diz que Deus chamou de céu. Isso. E a função dele é separar as águas. Tipo, criar um espaço organizado entre as águas que ficaram em cima e as que ficaram embaixo. Estrutura o cosmos, né? Entendi. Organização total. E continua no terceiro dia. As águas que estavam embaixo do céu se juntam num lugar só. E aí aparece a porção seca, a terra. Que ele chama de terra. E as águas juntas de mares. E assim, imediatamente, a terra já começa a produzir? Já começa, né? Vegetação, plantas que dão semente, árvores frutíferas. Cada uma conforme a sua espécie. É um detalhe interessante. Verdade. E de novo, e Deus viu que ficou bom. A progressão é nítida. Começa com o básico: luz, separações. Aí vem a vida vegetal. No quarto dia, o foco volta lá para cima, para o céu. São criados os luminares. Os luminares, o sol, a lua, as estrelas. Exato. O texto até especifica, né? Um maior por dia, um menor para a noite e as estrelas. E a função é bem clara. Qual era a função mesmo? Separar dia e noite. Isso, e também para marcar tempos, né? Estações, dias, anos. E para iluminar a terra, claro. E a frase de sempre: E Deus viu que ficou bom. É um refrão quase. Mostra um propósito, uma ordem sendo estabelecida. E agora, olha só, no quinto dia, a coisa ganha vida. Literalmente. É verdade. Surgem os primeiros seres que se movem, né? As criaturas vivas nas águas. E as aves voando sobre a terra. O texto fala em grandes criaturas marinhas e toda a ave de asas. E tem um detalhe importante aí. Eles recebem a primeira bênção. A bênção para serem férteis, para multiplicar. Exatamente. É a primeira vez que essa ideia de multiplicação e bênção aparece ligada aos seres vivos. E claro... Deus viu que ficou bom. Já estava esperando. Pois é, mas a complexidade está aumentando, né? A gente vê isso claramente. Aí vem o sexto dia. A Terra produz mais vida ainda. Os animais terrestres. Animais domésticos, selvagens, os que rastejam, cada um segundo a sua espécie. E essa parte também é avaliada como boa. Isso. Mas o clímax do sexto dia, e talvez de toda essa parte da narrativa, é a criação do ser humano. Sim, aqui o tom muda um pouquinho. Parece até uma deliberação divina, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Exatamente. E aí afirma: criou Deus o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Essa expressão imagem e semelhança é muito forte, né? Sugere algo especial. Com certeza, uma conexão diferente com o Criador, talvez uma função específica. E essa função é logo detalhada. Recebem a bênção para multiplicar, para encher a terra e para ter domínio. Domínio sobre os peixes, as aves, todos os animais. É uma responsabilidade grande, né? Sem dúvida. E até a alimentação deles é definida ali. As plantas, os frutos. E aí a gente chega num ponto, assim, crucial. No finalzinho do sexto dia, depois de criar tudo, incluindo o ser humano. A avaliação divina muda. Muda. O texto diz: e Deus viu tudo que havia feito, e eis que era muito bom. Muito bom. Não só bom. É a única vez que aparece esse muito. Exato. Engloba a totalidade da criação naquele ponto.
parece indicar uma satisfação plena, um ápice. Então, resumindo o que a gente viu nessa fonte, temos uma narrativa super organizada, né? 6 dias que pegam um cenário de vazio e caos e transformam no mundo ordenado, cheio de vida. Isso mesmo. E que culmina com a criação da humanidade, com essa avaliação divina acompanhando cada passo. Perfeito. A sequência é muito clara. Luz, separações, plantas, astros, animais e, por fim, os humanos com essa tarefa específica. Estabelece uma ordem no universo segundo essa visão. Fica, então, a pergunta para a gente pensar, né? Baseado só nesse trecho, o que será que implica, dentro dessa narrativa específica, ser criado à imagem e semelhança de Deus e receber essa tarefa de domínio? É uma ótima questão. Dá o que pensar sobre responsabilidade, propósito. Exato. Algo para refletir depois dessa nossa análise.